Olá, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui para 10 cidades da nossa região, 2 a mais agora, também Campinas e Piracicaba, canal 5 apenas, a cidade de Piracicaba, sempre falando de assuntos aqui da nossa sociedade, falando com os nossos políticos. Aliás, esse ano que a gente vai fazer a roseira balançar, né? Quem de repente for bom, ficar ou entrar. Quem não for bom, quem estiver aí metendo a mão no dinheiro do povo, faça o favor de usar o seu voto de uma maneira correta. Bota todo mundo para fora, desde o presidente da República até o nosso deputado estadual. Ou, né, a gente sabe que a coisa é mais ou menos assim. E o SPN TV News fala de política, de negócios, né? Homens e mulheres de negócios que estão tentando aí fazer esse país o futuro, né, que um dia esse futuro chegue aqui a nós brasileiros e também da nossa sociedade. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Eim Melo Ribeiro. Vamos falar de um assunto muito sério, que é a casadia, também drogas, alcoolismo, entre outras coisas. E a gente vai contar algumas histórias para você que de repente pode estar perto disso, pode conhecer alguém que já está e pensa que não está. Enfim, é aquela ilusão do álcool e droga misturado tudo junto, e nada melhor do que falar com alguém que conhece isso na própria pele. Vamos estar falando aqui agora com o Eim. Já estou falando com o Eim. Boa noite mais uma vez. A gente já conversou tempos atrás em outra emissora, mas prazer em receber você aqui para falar sobre assunto que faz parte da nossa sociedade, Eim. Prazer é todo meu. Boa noite. Estamos juntos sempre. Beleza. É um prazer estar com você. Bom, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva com a autorização do Eim. O Eim, ele é mineiro, lá de Boa Esperança, tem 64 anos, é um dos fundadores aqui da Casadia de Americana, que já tem 32 anos. Ele que viveu e vive na pele a história da dependência química através do álcool e já está limpo há quanto tempo, Eim? Não pode falar limpo? Falar assim limpo, né? 30 anos. 30 anos, né? Você bebeu durante quanto tempo e com quanto tempo, com qual idade você percebeu que você era alcoólatra? Eu bebi dos 14 aos 31 e com 31 anos eu tive forças suficientes para dizer uma frase que salvou minha vida. Meu nome é Ribeiro e eu sou um alcoólatra. A dificuldade do ser humano, de qualquer ser humano, é admitir as suas próprias falhas. E fraquezas. Então, por exemplo, você deu início falando de política. Então, se eu pegar qualquer político e falar, meu amigo, você está usufruindo do seu poder e prejudicando o povo, ele vai olhar nos seus olhos e dizer assim, espera aí, você está enganado, eu dei a vida por esse país. Esses dias eu vi uma entrevista do Poder Judiciário tentando avaliar o seu aumento de salário. E uma das coisas que eles disseram é, vejam o resultado da Lava Jato. E eles se esqueceram que para o Lava Jato acontecer, eles estavam ganhando salário e que o Lava Jato aconteceu porque eles tinham obrigação de trabalhar. Eles já são pagos para isso. Exatamente. Inclusive, essa declaração sofrível do ministro Lewandowski, é como se de repente fosse pela atuação do Supremo Tribunal Federal, que não foi, que é uma mentira, foi exatamente da primeira instância, através de um juiz. Exato. E através do Ministério Público lá de Curitiba, jovens juízes e pessoas abnegadas que estão aí ganhando para isso, todo juiz ganha, todo o pessoal que trabalha nessa operação são funcionários públicos. Agora a desculpa do Lewandowski. Aliás, a gente está muito mal representado nesse nosso judiciário, né, com essa história de ser aí, eles têm uma linha direitista, garantista, né, onde de repente eles garantem os direitos, entre aspas, eu não sei se o direito deles ou se o direito de quem eles dizem defender, no caso, como o senhor colocou aqui, essa história aí do Lewandowski, entre outros, né? Porque são funcionários públicos pagos pelo dinheiro da população, pelo contribuinte, para fazer aquilo e fazer bem feito, né? E que não deixa aí dúvidas, como estão deixando a cada dia. A cada nova decisão é uma dúvida nova na cabeça da população. Não é verdade? Cada decisão que esse pessoal toma é uma
dúvida nova que vem aí pairando na cabeça da população. E tem um outro detalhe, se você me permite. Nós estamos aqui batendo um papo aí. Então você veja, por exemplo, a gente está aqui para conversar a respeito de droga, de álcool, de drogados, mas se a gente parar e olhar detalhadamente, a doença é humana. Né? Você vê quase todos os países atravessando conflitos, aquelas pessoas morrendo afogadas no meio do mar, muita gente abandonando seu próprio país e buscando asilo em outros lugares, muita gente não querendo e não podendo mais receber asilados. Então você vê que a coisa está tão escabrosa que a dependência química virou uma perfumaria. Perto de tudo isso que está acontecendo, né? Exatamente. A doença é humana. A gente se chocou tempos atrás, você vai lembrar disso, você de casa também, daquela foto daquele policial e aquele garotinho morto na praia, tentando atravessar com a sua família, naquela época acho que era Síria, Itália, que morreu na praia, chocou todo mundo. Hoje virou banalidade. A gente tem vários outros. Outro dia mesmo tinha um policial carregando um recém-nascido aqui, outro aqui, pessoas que... seres humanos que morreram afogados nessa travessia. E agora os países da Europa nem recebendo mais estão. Exatamente. É o que acontece também com a gente aqui no Brasil, com os que venezuelanos. Já estamos tendo dificuldade. Difícil. Você imagina uma cidade de 10 mil habitantes recebendo aí praticamente 1.000 por dia. Como sustentar Como sustenta toda essa história? Para você ter uma ideia também, Colômbia já recebeu mais de um milhão, mais do que nós, mais de 1 milhão de venezuelanos. Agora também o Peru e o Equador segurando na fronteira, pedindo passaporte para todo mundo. E a organização dos países americanos, né? Nações Unidas. Também, mas tem outro, OEA, né? Querendo que os países continuem recebendo. Obviamente, a gente tem mais que receber, mas tem que ter ajuda de alguém também. Exatamente. A gente não é responsável pelo que o Maduro está fazendo lá na Venezuela pela sua população. A própria OEA ou a ONU deveria intervir de alguma maneira que, de repente, esse regime cuidasse do seu próprio povo. Hoje eu vi uma imagem agora no jornal, logo no Jornal da Tarde, uma estrada parecendo aquilo que aconteceu na Europa, quando os primeiros imigrantes estavam aportando lá na Itália. Não sei se você se lembra, aquela fila interminável de imigrantes passando nos campos, lá nos parreirais da Itália, enfim. Era uma cena, entre aspas, porque eu vou falar até bonita, porque o lugar era bucólico, né? E aquele monte de gente sofrida, atravessando, tentando aí uma vida nova. É o que está acontecendo aqui também, aqui do nosso lado. E esse pessoal, quando vem aqui para São Paulo, que agora eles estão espalhando, né, os venezuelanos pelo Brasil, pelo interior do Brasil, não são lá muito bem recebidos. O senhor sabe muito bem disso também. E também nós podemos enxugar, Magrão, porque isso aí é num plano geral, né? Mas na nossa convivência, no nosso dia a dia, no trânsito, sabe, a gente percebe a nossa própria frieza, a nossa humanidade está ficando cada dia mais supérflua. Hoje eu vi uma declaração também a respeito dessa história, que a humanidade sempre está em guerra. Estamos em guerra agora com armas diferentes. Por exemplo, China e Estados Unidos brigando pelo poderio econômico, comércio, e essa briga toda que está acontecendo, que está sobrando tanto para a Venezuela como para os países lá, os países árabes, países asiáticos, até para o próprio Brasil. E a gente vai chegar agora aqui na nossa política, onde esse governo que acabou de sair tempos atrás aí, fazia parte dessa história toda. Ontem o dólar bateu R$4. Hoje 4,09. 4,09 hoje. E você tem uma ideia, na época que o ex-presidente, que hoje está preso lá em Curitiba, assumiu em 2002, o dólar estava a 2,30, foi a R$4. Naquela época o pessoal assustava. Hoje, se tivesse uma proporção na mesma proporção, o dólar de 3,30 que estava, ele teria que chegar a 7,60. Quer dizer, então, que ainda está mais ou menos... Está todo mundo esperando, né? Naquela expectativa para ver quem é que vai pegar esse pepino. Na verdade é isso, né? Vamos dizer, a minha esperança é que tudo isso nos traga de volta ao ensinamento cristão e que voltemos a nos preocupar com amor um pelo outro.
Eu acho que esse Brasil vai ser difícil de ser unificado mais Não, o uma vez. Brasil não, é todo lugar. Dizendo aqui por essa parte porque nós política, estamos essa aqui, divisão que a gente está passando agora, mas é nós e eles, esperança, né? porque temos que lutar, né? Não podemos assistir tudo. Passar por aqui tem que ter um objetivo. Com certeza. E A gente está reto só de passagem, né? Não, Estamos de passagem. Se perder a humanidade, perdeu tudo. Agora vamos voltar na droga e no álcool, porque isso tem tudo a ver com isso também. Por exemplo, tem sempre um exemplo, é redundante que eu falei, mas é isso mesmo, que é utilizado com o chefe de jornalismo lá da rádio que a gente trabalha, Walter, e a gente fala a respeito daquele cidadão que saiu para procurar emprego. Ele vai procurar um dia, hoje nós temos 13 milhões de desempregados. Se juntar todo o subemprego e as pessoas que já nem estão procurando mais, são mais de 27 milhões. Né? A gente tem um exército de desempregados no Brasil. Aí o cidadão sai para procurar emprego e não encontra. Chega em casa, a mulher já dá aquela prensa nele, pô, de novo, não conseguiu nada. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Aí, para ele não chegar em casa sem nenhuma resposta, ele já para num bar. Aí ele começa a tomar uma cachaça, sei lá, uma cerveja, uma bebida, alguma coisa, para dar um tempo para chegar em casa, para relaxar, pensar na vida. Esse tipo de coisa que até certo ponto, uma bebida bem colocada até ajuda, entre aspas, não dessa maneira que a gente vai colocar aqui agora. Aí ele encontra um outro amigo, na mesma situação. Aí já são 2 bebendo, né? 2 possíveis e futuros alcoólatras, quando não futuros assaltantes de banco, assaltantes de carros fortes, enfim, você não tem emprego, você não tem perspectiva de vida, você vai atrás da droga, você vai atrás do álcool para sentir aquele alívio, mesmo que seja momentâneo, né? Para uma pessoa que não tem mais perspectiva na vida. O que vicia, de fato, a real, é o desejo de ser outro. As pessoas sair fora. Então, por exemplo, quanto mais a nossa vida fica conturbada, maior o número de pessoas com desejo de ser outro. Aí aumenta a dependência química. Você sabe que agora não tem nada a ver, mas tem a ver também a respeito. Eu fiz uma entrevista com uma psicóloga outro dia a respeito do suicídio, que também passa perto dessa janela que a gente está conversando aqui, de ser outro. Ou então de colocar um fim no sofrimento. Vou acabar com esse problema agora. Porque antigamente a imprensa nunca falou de suicídio como vem falando. Né? Hoje está falando um pouco mais porque são crianças, pré-adolescentes, adolescentes e também pessoas da terceira idade acima. Terceira idade, a gente fala que hoje em dia o brasileiro, o cidadão do mundo está vivendo mais, né? cada vez mais, né? A perspectiva que falta para uma pessoa que atinge aos 60 anos, que vai viver no mínimo mais 20 ou 30 anos, de não ter nada o que fazer aqui. Exatamente. Não ter nada o que fazer, tanto para contribuir com o trabalho, ou porque uma família que não teve, um filho que já foi. Inclusive, esses dias eu tive aí o desprazer de ver uma amiga minha, que já tem uma certa idade, né, de enterrar o seu segundo filho. Sabe, a inversão dos papéis. Então, o que me faz, de repente, pensar que um cidadão numa idade dessa, com 75, 80 anos, queira colocar fim na sua vida, ou pelo álcool ou pelo suicídio. E tem até um fato curioso que eu já consegui detectar, que, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham a vida inteira em um determinado lugar, no fim do dia vai e toma uma cervejinha. Depois que ele se aposenta, a vida dele cai num vazio tamanho que ele vira alcoólatra. Depois porque aquela cervejinha que era só às 6 da tarde, ela começa às 9 da manhã, né? Mas com a aposentadoria, aumenta o desejo de ser outro, porque ele não tem o que fazer. Aí ele aumenta a cerveja e vira alcoólatra. Tá. Quanto tempo eu tenho ainda nesse primeiro bloco? Você pode me informar? Tá, então vamos encerrar esse primeiro bloco, depois eu quero focar aqui na Casa Dia, porque o papo tá bom e a gente está esticando aqui a nossa conversa, mas eu quero falar a respeito aqui da Casa Dia. Do que interessa. Não, que esse papo não interessa, porque é um papo que de repente garante que muita gente está falando a esse respeito também, principalmente na parte política e nessa parte do alcoolismo, das drogas, porque isso faz parte da nossa sociedade. Não adianta de repente você querer esconder. Tempos atrás, década de 70, década de 60, o pessoal escondia o filho que tinha com problema com droga.
e não sei o que, sabe aquela coisa. Hoje, de repente, é uma coisa que você conhece que de repente está fumando, ou está cheirando, ou está bebendo. Toda rua tem Toda cocaína rua tem, hoje. e está aí fácil, né? E a polícia não consegue não administrar, ou pelo menos coibir a bandidagem em certa parte, né? Porque era uma coisa que veio para ser, como é que fala a palavra, assim, recreativa, até certo tempo atrás, a maconha, por exemplo, e se transformou numa grande fonte de renda de negócio para quadrilhas especializadas, que a gente sabe o que acontece no dia a dia, né? E a gente sempre fala aqui também... Até bem pouco tempo, eu acho que a indústria das drogas, da química, só perdia para a indústria militar, a indústria de armas. Hoje acho que ganha, né? Hoje acho que ganha. Acho que ganha. Eu estava falando com um um comandante, a respeito dessa história. E a gente chegou naquele ponto, né? O mundo hoje do crime, da cocaína, do tráfico de armas, do tráfico de pessoas, que o pessoal não tem mais escrúpulo para nada, né? Para nada. Termina sempre naquela história, né? Ou cadeia ou caixão. Se você cai na cadeia, você de repente já vai acabar morrendo por lá também. Ou se sair, você não vai durar muito tempo aqui fora. É mais ou menos o que acontece. Mesmo. Bom, pessoal, deu para perceber, né? Estamos falando de assuntos sérios, divagando um pouco também, falando aí sobre o nosso dia a dia, sobre drogas, sobre suicídio, sobre política, sobre a existência humana, enfim, é o que está acontecendo aqui, porque eu estou com o Eim Melo Ribeiro, ele que vai falar agora no segundo bloco sobre a Casa Dia, as pessoas que ele vem ajudando nesses 32 anos aqui na cidade americana, e garanto que de repente tem alguma coisa parecida aí na sua cidade. Se não tiver, deveria ter, né? Para de repente ajudar essas pessoas que têm problemas e precisam de ajuda. Daqui a pouquinho. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também. Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica e o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ligue 19
99714-6728. caféebiporá.com.br. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios. Hoje estamos falando só de sociedade, um pouquinho de política também, né? Estou aqui com o Eim Melo Ribeiro, ele que é um dos fundadores da Casa Dia aqui da cidade americana, ela que tenta auxiliar, não digo recuperar, porque vai dizer é você se isso acontece ou não, alcoólatras e dependentes químicos. Dependentes químicos de toda a natureza? De toda a natureza. A diferença é muito pouca, mas o tratamento é sempre o mesmo. Por exemplo, há mais de 100 anos atrás nasceu A, aí depois nasceu Na, os dois usam a mesma... Deixa eu só interromper. A Alcoólatras Anônimos e NA é Narcóticos Anônimos. Isso aí, só para Eles explicar. usam a mesma metodologia e são as duas instituições que mais recuperam no mundo. Certo. Agora me fala uma coisa, a gente tem a falsa impressão, pelo menos eu sempre tive, você me corrigiu agora, que a pior de todas as drogas que apareceu foi o crack. Que a gente vê a pessoa se transformar em 2, 3 meses. O pessoal diz até que no primeiro uso, no segundo você já está viciado, né? Mas a pessoa vai para o fundo do poço, vai para o lixo, como você mesmo falou, rapidinho, em um tempo muito curto. Mas você disse que o álcool é pior que ele. É porque o álcool é mais enganoso, ele é mais velhaco. Ele engana a pessoa por muito mais tempo. O crack não, o crack ele te ilude por pouco tempo. Vamos dizer, dá para você beber achando que você está bebendo socialmente 15 anos, mas não dá para você fazer isso com o crack. Em um ano você é quase que obrigado a pedir ajuda. E as pessoas normalmente pedem ajuda para você aqui da Casa Dia ou são colocadas lá pela família, se é que você recebe dessa maneira? Antigamente eu era muito mais procurado pelas famílias. Pelas famílias. Hoje eu sou mais procurado por eles mesmos. Tá. Hoje a Casa Que Dia... é uma grande vantagem. É uma grande vantagem? É uma grande vantagem, porque nasceu dele. O desejo próprio, reconhecimento. Porque toda pessoa que está envolvida com drogas e com álcool, ela não tem aquele reconhecimento. Que nem você, a primeira palavra que você falou aqui no programa, meu nome é Melo Ribeiro, alcoólatra, né? Faz parte do seu sobrenome isso. Faz. Né? E essas pessoas que de repente chegam lá, elas chegam assinando dessa maneira, não, mas comigo não dá nada, eu só tomo uma de vez em quando, eu consigo dominar. Isso, assim, isso mesmo. Esse é o... e vamos dizer, quando eu disse a frase, meu nome é Ribeiro, eu sou um alcoólatra, eu resolvi meu problema, porque eu admiti. Até a Bíblia fala isso de uma maneira, não sou religioso, mas fala assim, conheça a verdade e a verdade te libertará. Essa história de você ser religioso ou não, não faz parte da história, mas não que a gente não possa tirar coisas boas da religião. Não, só tem coisas boas. Exatamente, esse tipo de coisa. Não precisa ser também obcecado, né, que é uma outra história. Hoje, que lá a Casa Dia é ecumênica, nós não temos religião. Não tem religião determinada. Mas nós somos espiritualistas. Vamos dizer que o tratamento de um dependente químico é a reconstrução do seu espírito. É profundo, hein? É profundo. Reconstruir o espírito. Porque as pessoas chegam lá sem espírito. Sem espírito. Não respeitam pais, não respeitam filhos, não respeitam. Isso é falta de espiritualidade. Beleza, muito bem colocado. Viu, aqui na cidade americana você está aqui já há 32 anos, né? Rapidinho, você prefere não falar quem te ajudou nessa história? Posso mencionar? Não, ele já me autorizou. Pode falar? Pode. Porque na verdade é o seguinte, tudo isso aconteceu aqui com o Eim, porque você teve problemas e alguém te ajudou, alguém te pediu ajuda também e depois te ofereceu aí ajuda e você tem essa casa aberta até hoje, graças ao Ivan Dola. Foi. Porque eu não tinha recursos financeiros. E o Ivan se ofereceu. Isso já faz há 32 anos atrás. Ele reuniu, na época, até um outro grupo de empresários do meio dele. Eles fizeram lá uma banca e me bancaram.
Que legal, né? E só lembrando que a Casa Dia, ela não é uma instituição política, politizada, pelo Não. menos. Ninguém banca você, Não. tanto da Prefeitura, como do Estado, como da União. Não. Né? Mas, lógico, se alguém quiser ajudar, você vai, obviamente, receber, né? De braços abertos, porque, afinal de contas, você tem quantas pessoas que você está ajudando lá agora? Que moram comigo, 25. Mas Você hoje- mora lá. Não, eu moro em Campinas. Você mora em Campinas, Mas você- eu tenho um coordenador que mora lá. Tá. Hoje no almoço tinha por volta de 60 pessoas. 60 pessoas. Que moram comigo são 25. Moram 25, estão lá o tempo todo. As pessoas que te ajudam são só pessoas que são, eu vou colocar aqui entre aspas, no ex-viciados, né? Porque um viciado, ele é sempre viciado. É sempre um dia depois do outro, né? Os próprios viciados ou ex-viciados não me ajudam muito, não. Quem me ajuda é a própria comunidade. Própria comunidade. Existe muita gente boa por aí. Tem gente que para lá com o carro, que eu não sei quem é, que eu nunca vi. Olha, eu vim trazer uma cesta básica, olha, eu vim trazer cobertor. Que legal. Então a sociedade, ela não vira as costas para o problema, ela está sempre disposta a fazer a sua parte. Tá. Entendeu? É a sociedade ajudando a A própria sociedade é né? fantástica. Né? Lógico que tem aquelas batatas podres, mas nós temos um grande número de gente muito boa nesse mundo. Você, pelas essas pessoas, que você falou que hoje no seu almoço tinham 60 pessoas lá. O seu portão é aberto, né? É aberto. A pessoa entra e sai. Entra se quiser e sai se quiser também. Entra e sai se quiser. Tá. Essa é uma maneira, uma filosofia que vocês têm para o tratamento das pessoas com problemas álcool e drogas. Porque obedecendo a filosofia do AA e do NA, o que mais recupera é o estar junto. Então eu mantenho a minha casa aberta para que nós Podemos estar sempre juntos. estejamos juntos. Entendeu? Interessante essa história. É uma corrente. Tá. Por essas 60 pessoas que você teve hoje lá no seu almoço, você calcula que quantas outras estão aqui na cidade americana? Vou fazer um cálculo aproximadamente de 200 mil pessoas. Você deve ter, eu sei que você não acredita em estatística, mas, não que não acredita, ou que não concorda, mas, por exemplo, quantas outras você imagina que de repente estão aí pelas ruas precisando de ajuda, que não sabe onde procurar? Ou que nem querem procurar, não chegaram nesse momento ainda, numa população de 200 mil pessoas, no caso da cidade americana? É um número bem grande, viu? A gente pode chegar perto de 5 a 10% da população? Pode sim. A gente pode calcular que, por exemplo, de cada 100 mil habitantes, a gente vai ter 10 mil dependentes, alcoólatras, tanto com drogas ou com álcool? Tinha uma frase que eu guardo até hoje, do padre Haroldo. O padre Haroldo, ele costumava afirmar o seguinte: toda família tem um. Toda família tem um. Não é? Porque tem família que não tem nenhum, mas tem família que tem dois, três. três. Então, a média, a estatística é feita mais ou menos por aí. Mas quase toda família tem um problema. Ou é um pai, ou é um filho, ou é um tio. Mas todo mundo tem. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Agora me fala uma coisa, isso é colocado de uma maneira hereditária, ou seja, que de repente vem da sua própria família, que você possa ter aí uma propensão a mais, de se beber uma dose, 2 doses, acabar de repente virando um alcoólatra, ou é o uso intermitente, como a gente começou a falar no primeiro bloco a respeito das desilusões da vida, tanto amorosas como financeiras, enfim. A minha experiência me mostra que, vamos dizer, 90% das pessoas que me chegam são conflitos familiares. Conflito, coisa que acontece dentro de casa. Eu cheguei a fazer uma estatística que é até meio feia, nojenta. Mas o primeiro ponto que eu cheguei é separação. Separação de corpos, divórcio. Segundo, separação por alcoolismo. Os pais continuam juntos, mas entre eles tem uma garrafa. Terceiro, foi separação por morte. E quarto, foi separação porque ou o pai ou a mãe tem uma personalidade excêntrica. Quem viver ao lado daquela pessoa paga um alto preço. Olha que coisa louca. Isso aí, estatística que você mesmo fez? De que Foi maneira? eu. Lá no Padre Haroldo começou a chegar garotada. Até então eram velhos alcoólicos.
Aí começou a chegar a garotada, falei, meu Deus, onde vem abriram o portão, o curral. Aí eu comecei a fazer pergunta. E geralmente eu perguntava, por que você usa? Eles respondiam, é curiosidade. Aí eu falava assim, então se eu puser um monte de merda ali e cocaína aqui, a cocaína você cheira. E a merda, você cheira? Não, por quê? Porque é fedida. Mas, cocaína mata. Então não é curiosidade. A curiosidade é ver como eu vou ficar após o uso. Então é esse o desejo de ser outro. Certo. Mas famílias onde tem muita briga, onde tem agressão, abandonos, esse tipo de coisa que mais causa dependência química. Agora me fala uma coisa, vou fazer um pouco A aqui harmonia é fantástica. o advogado do diabo, porque, por exemplo, nos anos 60, a própria maconha ela foi utilizada pelos hippies, que tinham uma outra filosofia, que era paz e amor, guerra, não. Mas você pode já notar que os hippies já tinham o desejo de serem outros. Sim. Eles não compactuavam Com o que estava acontecendo. com o normal. Mas aí, a partir dessa época, essa época foi a época lisérgica, que a gente fala, que foi a criação também e a utilização do ácido lisérgico para viagens espirituais, enfim, muitas, a cultura da parte religiosa, vamos falar assim, da Índia, entre outros países, onde o misticismo, de repente, abordou muita gente aqui no Brasil, Estados Unidos, do lado ocidental, digamos, dessa época. Final dos anos 70 para os anos 80, a coisa ficou acelerada. A coisa já veio para a cocaína, a coisa já veio aí para o álcool em grande escala e até chegar no ápice aí de drogas da metanfetamina, agora que muita gente morrendo em cima desse tipo de coisa, e também do crack, entre outras coisas. Quer dizer, são drogas mais de ataque, mais nervosas do que o paz de amor, guerra não senhor. Eu acho que a grande herança, vamos dizer, desse tempo, foi a propagação, a divulgação. Eles faziam a droga parecer bonita. Mas, por exemplo, na minha época, na minha ativa... Você tem 64. Então, era Você participou álcool. dessa época, né? Então, mas vamos dizer, quem usava cocaína eram só pessoas muito ricas. Porque era muito caro. Eram né? artistas de Hollywood, tipo Elvis Presley, esse tipo de gente. No Brasil não tinha cocaína. Começou a aparecer maconha. Mas hoje você vê que com a propaganda, com o comércio... A coisa ficou tão barata que hoje qualquer rua de Americana tem. De monte ainda. Né? E de monte. Você sabe que outro dia eu vi uma história da proibição da maconha no lado ocidental, nos anos 20, principalmente nos Estados Unidos, através aí dos mexicanos e dos negros, né? Não vão confundir aqui que eu vou dizer, pelo amor de Deus, porque tem essa história outro dia da declaração do ministro do Bolsonaro, que negro é indolente, negro é malandro, índio é indolente e por aí vai. E daí veio o brasileiro. Daí veio a história do brasileiro e do português que misturou tudo isso junto. Mas, por exemplo, nos anos 20 foi a descoberta do petróleo para a utilização do nylon. E até então, o cânhamo, que é de onde vem aí a maconha, onde o pessoal fuma, era utilizado como uma das fibras mais nobres para se fazer aí tecido. Inclusive, falou, se não fosse a maconha, Cabral não tinha descoberto o Brasil, porque as velas das caravelas eram feitas de cânhamo, né? É uma história interessante. Então, a indústria americana proibiu a utilização da maconha, principalmente pelos mexicanos na época, para que o nylon sobrevivesse, ganhasse mercado e o cânhamo caísse fora da história. É uma das vertentes da proibição, porque até então ninguém estava nem aí para essa história da utilização da maconha dessa maneira, do jeito que é utilizada hoje. Seria né? alucinógeno. Exatamente. A gente tem histórias que Einstein usava cocaína para fazer as suas contas mirabolantes, esse tipo de coisa. Eu não estou fazendo apologia a nada. Isso é história pura e simples. Mas quando isso tudo acontece com esses problemas que você enumerou agora,
por exemplo, familiarmente, quais são os 4 que você falou? Primeiro lugar, É separação, separação, divórcio. divórcio. Segundo, Morte. Morre o pai. morreu o pai, alguém da família. Eu tenho, por exemplo, já tive internos que está no 5º pai. Quinto pai. 5º pai, meu amigo. Que família que é essa, né? Como é que o cara aguenta Que um família que é negócio essa, desse? né? A mãe vai trocando de pai. Então, vamos dizer, o menino de 14 anos, ele fica louco. Não sabe o que está acontecendo. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola, tinha um menino, 13 anos, e ele me falou: Ribeiro, eu chego em casa, eu tenho que fazer de conta que eu estou dormindo, porque minha mãe me empurra para a cama, porque o meu pai chega bêbado e bate nela. Então eu faço de conta que estou dormindo. Você imagina o inferno da vida dessa Então, criança, né? com 13 anos, como é que ele vai aguentar isso? Qual vai ser o futuro disso, né? Na Bíblia fala que o pecado vem de geração para geração. Viu? Se alguém errou comigo, eu erro com meu filho, e meu filho erra com meu neto. A gente tem que quebrar essa corrente, entendeu? Alguém tem que se despertar e se fazer melhor. Se fazer melhor. Sempre O melhor. problema não é mundial, o problema é pessoal. É pessoal. Cada um lute consigo mesmo para ser uma pessoa mais eficiente para si mesmo e para os outros. Viu, hein? A gente tem aí mais um tempinho ainda para a gente fazer um fechamento legal nessa história que a gente está conversando aqui. Perspectivas para o futuro envolvendo sociedade, intelectualidade e drogas, incluindo aí o álcool, que é uma droga barata, lícita, onde você compra uma garrafa de cachaça em qualquer bar, o próprio tabaco, mesmo com todas as advertências que de repente aparecem aí nos maços de cigarro, a possível liberalização ou descriminalização da maconha para que de repente o crime organizado tenha poder, tudo isso passa pelas suas ideias de futuro? Olha, o que eu penso é em tratamento, porque, por exemplo, se você proibir o álcool, se você proibir a maconha, não adianta, sempre vai ter alguma... O que é proibido é mais porque o homem misterioso. Precisa de um escape, ele precisa, não tem como. Então vai se mudando as drogas, mas o que não muda é a necessidade do escape. Então, o que eu penso é que os tratamentos devem se aprimorar, devem ser mais rápidos, como são as químicas. O tratamento é muito lento. Até hoje se fala em psiquiatria, estão tentando recuperar drogados até hoje com remédio. Não, vamos na coisa simples. Por exemplo, o meu sonho é que eu não calculei direito. Era a própria sociedade cuidar da sociedade, sem depender de poder público. Então abre-se uma casa-dia com o apoio da comunidade e transfere-se esse know-how para outras cidades. Eu já abri casa-dia em mais de 180 municípios. Só que a pessoa, para trabalhar nisso, ele tem que ser humano. Tem que ser ele não pode também ser mercenário. Ele não pode ter algumas características que foi com o que eu me deparei. Aí eu comecei a fazer questão de fechar as que eu tinha aberto. Porque não haviam pessoas com a capacidade de oferecer o que as pessoas precisam. Por falar eu falei para o padre Haroldo sobre esse assunto, eu falei: padre, eu acho que eu estou louco. Não, Ribeiro, a sua grande virtude é a loucura. Nós damos o primeiro passo para que depois os outros venham atrás. Venham seguir, né? Exato. Isso não acontece. Na grande maioria das vezes, porque não. Tem que ter o talento, tem que ter um pouco de espírito. Agora, veja bem, para a gente encerrar aqui, o Ribeiro me fala, você precisa de ajuda, obviamente, porque você não toca isso sozinho, né? Na flauta Na não. flauta não tem como. Não. A população, você já disse que te ajuda de uma maneira ou de outra. Aliás, por favor, continue ajudando. Em primeiro lugar, se alguém quiser te ajudar,
O endereço seu é Avenida Bandeirantes, Número 600. número 600, só para eu marcar aqui. Você tem um telefone, você tem site, alguma coisa? 3462 3462 2732. 2732. Meu site é einribeiro@gmail.com. Vamos repetir. Em Ribeiro. @gmail.com. Para você que queira ajudar, para você que queira ajudar, participar aí dessa história. Aliás, esse é o ano político que a gente volta na história no começo do programa. Esses políticos, tanto os deputados estaduais, federais, senadores, governador, presidente da República, deveriam se preocupar um pouco mais com parcela da população. Não que de repente seja Com o Ribeiro. também, de repente ajudando de alguma... Não que de repente fazer lá um órgão estatal para cuidar aí de pessoas que tenham... Mas que de repente olhem com outros olhos para essa fatia... eu não vou chamar de doente, mas é doente. A gente pode falar que de repente só apenas são doentes? Podemos dizer. A maioria das pessoas já aceitam como uma doença. Uma doença, uma fatia... É uma doença espiritual. Uma doença espiritual de parte da sociedade. Isso. Que de repente também vocês têm que olhar, vocês têm que cuidar. Políticos em especial, tanto do prefeito, do vereador. Muita gente te ajuda, passa por lá. Bom, não vou entrar nem no mérito da questão para te ajudar, mas a gente está cobrando aqui do pessoal, tanto aqui da cidade como das outras cidades, porque afinal de contas o EIN está aí com uma parcela da população, pelo menos aqui da cidade americana, mantendo uma certa esperança, né? Com o portão aberto. E hoje eu levei um susto. A hora que eu vi o número de pessoas que iriam almoçar lá, eu corri para minha sala e agradeci a Deus. A Deus. Isso, alguma na minha coisa está acontecendo, visão, lógico. Alguma seria coisa de boa. impossível. E são 32 anos, né? Mas está aí acontecendo. Tá certo, hein? Aqui a porta do programa está aberta para você. Te agradeço qualquer pedido, qualquer colocação, qualquer coisa que você queira aqui do nosso programa, a gente pega e está de portas abertas para ajudar no que for possível. Agradeço muito e me coloco ao dispor, porque pode ser que tenha muita gente nos assistindo com dúvidas. Se quiser falar comigo, é só ligar que naquilo que eu puder ajudar, Eu vou repetir mais uma vez, tá? É Avenida Bandeirantes 600, o telefone é 3462-2732, o e-mail é einribeiro@gmail.com para você entrar em contato. Que nem você disse, toda família tem um. A estatística é essa, ou com álcool ou com drogas, ou AA ou NA. Alcoólatra anônimo ou narcótico mesmo? Narcóticos anônimos. Toda família tem um. Dá para pensar? Parou? Captou? Obrigado mais uma vez, hein? Sucesso para você. Estamos aí. Tamo junto. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Tá certo. Bom, pessoal, estamos indo embora. Amanhã às 6 da tarde vou estar recebendo o pessoal lá do Zanaga, bairro tradicional aqui da cidade americana. Depois de 30 e tantos anos, é a primeira festa. Muita gente se confraternizando, se encontrando, conversando. Muitas atrações, diversão e arte, porque isso faz parte da vida. Até amanhã.